numa tela. Esse, não sei se vocês conhecem esse site, chama themotivators.com. Né? Eles têm sátiras muito boas, e eu peguei essa aqui para linkar naquele cenário bastante complexo que eu mostrei da parte tributária. Eles aqui falam o seguinte, né, do governo: se você acha que os nossos problemas são ruins, espere para ver as soluções que a gente vai criar. Então, assim, por que eu coloquei isso? Porque o cenário de documentos eletrônicos que a gente vive hoje é um cenário bastante complexo. O contribuinte ele é obrigado a fornecer uma série de informações, documentos mais variáveis, os possíveis, acabou não substituindo ainda os documentos em papéis. Então, eu coloquei isso aqui mais como uma provocação. Por quê? Porque nós vivemos uma fase de transição. Os contribuintes ainda estão vivendo uma época em papel, estão migrando para uma época de documentos eletrônicos. Por outro lado, toda aquela documentação eletrônica traz um ganho para o fisco brasileiro, que não era o mote inicial. A mote inicial era a parte tributária, e aí sim linka com a palestra aqui do Dr. Laus, que é a parte logística. Todos aqueles documentos eletrônicos, cada um daqueles documentos eletrônicos traz uma informação que, se a gente juntar todos eles, a gente consegue fazer o fluxo de mercadorias, desde a saída do vendedor até o destinatário daquela mercadoria. Então, a nota fiscal eletrônica possui informações sobre os produtos, conhecimento de transporte eletrônico, tem a rota daquela mercadoria, e o manifesto tem o caminhão que vai fazer o transporte daquela mercadoria. Se a gente juntar todos esses três documentos, a gente consegue definir o fluxo comercial de cada município, de cada estado, do país inteiro, da onde está saindo, para onde está chegando, com qual frequência, com qual volume de mercadorias. Eu aproveitei aqui e trouxe um panorama também mundial. Como que documentos eletrônicos estão se inserindo no mundo, né? Então, o Brasil ele é pioneiro. Veja que aqui na legenda, o vermelho um pouco mais escuro são países que são considerados líderes mundiais em documentos eletrônicos. E aqui existem 5 regiões, basicamente, que podem ser consideradas líderes. Na América Latina, o Brasil e o Chile são esses dois os países que foram pioneiros na documentação eletrônica. O México também é considerado um líder mundial em documentação eletrônica, e a Escandinávia também é exemplo mundial de documentação eletrônica. O que está em laranja são países que estão avançados, mas são considerados na média em documentação eletrônica. Amarelos são países que estão em desenvolvimento na parte de documentação eletrônica, e os demais são países que ainda não têm estudos, não têm nenhum avanço com documentação eletrônica. E aqui eu trouxe, esse aqui é um estudo do CIAT. O CIAT é o Centro Interamericano de Administração Tributária. Eles trazem claramente que a América Latina são países que têm conduzido todo esse processo de documentação eletrônica. Talvez isso aqui no futuro a gente consiga obter um padrão de documentação eletrônica para o comércio exterior entre todos os países. À medida que os países vão inserindo no seu dia a dia, no seu controle fiscal, a parte de documentação eletrônica, muito provavelmente no futuro nós chegaremos num padrão que o Brasil conversa com os Estados Unidos, que conversa com o Canadá, num documento único mundial de documentação nesses padrões que são feitos. Qual é a diferença que a gente tem notado de documentação eletrônica do Brasil e da América Latina em relação ao resto do mundo? Na América Latina, a administração possui todos os documentos. Então, a documentação eletrônica é um documento que passa pelo fisco brasileiro. Ao resto aqui, principalmente na Ásia e nos países nórdicos, que também são considerados líderes de documentação eletrônica, a documentação eletrônica, por enquanto, tem se tratado como um assunto eminentemente de empresas privadas, ou seja, a administração não tem os documentos, a administração não tem se inserido nesse processo. Porém, o que a gente vê aqui? A gente vê um padrão surgindo entre vários países, de modo que, à medida que a administração se insere nesse processo, aí sim a gente consegue criar um padrão de fluxo de documentos, de fluxo comercial em todo o mundo. Existem diferentes caminhos trilhados por cada país, mas isso é natural à medida que cada um vai trazendo a sua experiência. Então, por exemplo, o formato do documento é um formato próprio dentro do Brasil, então cada imposto tem lá o seu formato. O Chile também tem um formato específico do Chile, assim como no México e outros países. E já começa a surgir então aqui um padrão internacional utilizado por países que adotaram mais recentemente documentos eletrônicos, que é o caso da Colômbia, que é o caso do Peru. Isso aqui talvez seja a tendência daqui para frente, né?
Existem outros diferentes, por exemplo, a participação de terceiros na emissão de um documento. Então, na Colômbia, por exemplo, quem prepara o documento não é o próprio contribuinte, é um terceiro contratado pela empresa, um terceiro regulamentado pelo governo que faz a emissão do documento. Aqui, talvez, a principal diferença entre os países, né, o fluxo de informação. Veja que no Brasil, a informação de um documento eletrônico, ela sai de um vendedor de mercadoria, ela vai diretamente para a administração tributária. Outros lugares do mundo, aí acontece como a gente está acostumado com o papel, ou seja, do vendedor vai direto para o comprador e apenas posteriormente que a administração tributária fica sabendo daquela operação comercial. Por que o Brasil fez dessa forma? Porque o documento só é válido depois que a administração tributária, no caso o fisco do Brasil, recebe o documento e valida um documento falando que aquela operação pode acontecer. Isso aqui insere controles muito interessantes na operação comercial, por exemplo, definindo se quem está vendendo e quem está comprando, de fato tem alguma pendência que pode estar operando com aquela mercadoria ou não. Aqui outros caminhos, principalmente de forma, não vou me alongar. Como que o modelo brasileiro, sem também entrar em muita tecnicidade? São padrões abertos que são usados aqui nos documentos brasileiros. Então, todo formato é o que nós chamamos de XML, um padrão nativo de trânsito de informação pela internet. Existe, então, o conceito de assinatura digital, então todo documento emitido dentro do Brasil possui um conceito de validade jurídica garantida pela legislação nacional. Cada documento é um documento autônomo, mas pode ser enviado em lotes, sempre uso de padrões abertos. Aqui no caso, a internet, tá? Sempre antes de acontecer a venda, de acontecer o que a gente chama de fato gerador. E aqui uma outra tecnologia que eu acabei não citando, mas sempre trânsito pela internet por meio da tecnologia chamada web service. Quer dizer, então são padrões abertos, não é padrão proprietário de nenhum fisco, de nenhuma empresa, que todo mundo consegue então gerar o seu documento com padrões conhecidos, com layouts conhecidos e transitar com padrões abertos pela internet. Aqui algumas estatísticas, alguns números, né? Então eu trouxe aqui a experiência da América Latina, de como que cada país tem trabalhado com os seus faturadores aqui de documentos eletrônicos. Destacando aqui alguns números bastante interessantes. O Brasil, ele é o segundo país mundial, no mundo, que mais emite documentos eletrônicos, perde apenas para o México. Mas se a gente comparar a quantidade de emitentes, o México tem 53 milhões de empresas ou pessoas que emitem documentos eletrônicos, ao passo que o Brasil apenas 3 milhões de emitentes. A diferença é que no México, todo documento é considerado uma fatura eletrônica. Então, por exemplo, um boleto bancário que a gente usa para pagar uma conta de luz, uma conta de gás, por exemplo, uma conta de televisão, no México considera um documento fiscal eletrônico. Ao passo que o Brasil, apenas a parte comercial entre as empresas e a parte até o varejo é considerado documentos eletrônicos. Então, mas veja que o Brasil está bastante avançado, quer dizer, a quantidade de documentos que nós temos emitidos, isso aqui são números de 2015, é bastante expressivo, de modo que nos permite ter uma visão muito boa do fluxo comercial entre os estados e do país para fora também. Aqui voltando para os documentos então eletrônicos, explicando um pouquinho melhor, né? Então nós temos os documentos que são usados pelo Estado, aí eu então escolhi aqui um pouquinho a Receita Federal. Nota fiscal eletrônica, então o que abrange nota fiscal eletrônica? Toda operação comercial com indústria, com atacado, com operação entre estados, de comércio exterior e de compras públicas. O Dr. Lars citou bastante a questão da single window, né, da janela, e de fato a Receita Federal, nos últimos anos, implementou o que eles estão chamando de portal único de comércio exterior. E esse portal único, o que tem por trás desse portal? O uso exatamente da nota fiscal eletrônica. Então, antes, para o exportador, ele fazia 3 declarações de exportação, existia lá um registro de exportação, uma declaração de exportação, outros documentos, né, todas aquelas declarações que o Dr. Lars citou, e existiam documentos repetidos com propósitos diferentes. Com a implantação da nota fiscal eletrônica e desse portal único de comércio exterior, então a nota fiscal eletrônica alimenta as informações do comércio exterior, então ela simplificou muito esse processo de exportação. O próximo passo, me parece, seria então a criação, a evolução disso aqui para um padrão um pouco mais único,
com todos os países da América Latina, Estados Unidos e América ao longo do tempo. Por seu tempo, então, o conhecimento de transporte eletrônico tem lá todo o transporte de cargas, tá? Então aqui a parte tributária do transporte, aqui a parte logística. Esse documento, como eu disse, é um documento fundamental para fazer a controle de logística, porque ele tem o link de todo ele dentro dele, né? O que contém esse documento? O caminhão, os dados do caminhão, placa, até motorista chega no detalhe que está fazendo o transporte da mercadoria. Ele contém a parte tributária de transporte, contém toda a parte de mercadorias. Então, você, obtendo a informação desse documento, você automaticamente consegue descobrir quem é que está transportando e você consegue discutir o que ele está transportando. Então, todas as mercadorias estão dentro desse documento, que estão dentro desse documento. O que nós temos evoluído nos últimos tempos aqui no país? Nós temos evoluído para colocar radares OCRs distribuídos em avenidas, em ruas, porque capturando a placa do caminhão e chegando nesse documento, automaticamente nós sabemos quem está transportando aquela mercadoria, aqui nesse documento, e automaticamente qual mercadoria ou qual empresa tem o seu produto dentro daquele caminhão. Isso aqui é uma informação valiosíssima para diversas áreas. Para logística, para você preparar uma doca para receber um caminhão, para você preparar fechamento ou abertura de canais de vazão de caminhões dentro de uma rodovia e assim por diante. E aqui mais recentemente os dois documentos implementados aqui em São Paulo para o varejo. A diferença entre os dois documentos, o SAT é um equipamento, a nota do consumidor é apenas um software, é que o SAT, esse aqui é um produto eminentemente paulista e implantado com o apoio aqui do GAES, do apoio da FUSP. Ele permite que o varejista trabalhe com o documento eletrônico sem nenhum tipo de papel, e não precisa de internet, porque a partir do momento que você tem um hardware blindado, todas as regras da Secretaria da Fazenda estão dentro da caixinha, tá certo? E o contribuinte, então, ele pode usar um documento eletrônico sem precisar de internet. De tempos em tempos, automaticamente, aí sim, essa caixinha se conecta com a internet e transmite tudo para a Secretaria. Então, modernizou bastante aqui a vida do nosso varejista paulista. Esse documento, por outro lado, é um documento aplicado no resto do país, mas ele demanda internet o tempo todo. Veja que esses documentos, por que eu coloquei dessa forma? Porque toda a cadeia produtiva fica documentada por meio desses documentos fiscais eletrônicos. Desde o começo da produção na indústria, até o transporte da mercadoria, sabendo quem transportou e por qual caminhão passou, até chegando no varejo. Então, a aplicação tributária imediata, porque você fecha toda a cadeia produtiva e sabe o que um varejista está vendendo, de onde veio, qual é o tributo que está sendo pago aqui no caso. Por outro lado, veja que tem uma potencialidade de controle logístico aqui, que não era o foco inicial dos documentos fiscais eletrônicos, mas isso aqui passa a ter um uso absurdo em termos de outras informações além do fisco. Nós temos dois desafios para que isso passe a acontecer. O primeiro, padronização de mercadorias. Então, a forma como uma mercadoria é descrita no documento original, não existe um padrão mundial nem nacional para descrever uma caneta, por exemplo. Então, a forma como aquela caneta é descrita, pode ser que o fabricante descreva a caneta 4 cores, caneta 2 cores, ou caneta azul, caneta vermelha, enfim, não existe um código que descreva unicamente aquela caneta. Então, um desafio que nós estamos exatamente trabalhando nesse momento é tentar codificar de uma forma padronizada todas as mercadorias para que seja legível, seja interpretado automaticamente qual é a mercadoria que está sendo comercializada. Um passo importante que a gente está seguindo aqui exatamente são os códigos de barra, né? Então existem os códigos, o antigo GTIM, agora chama-se EAN, é um padrão mundial, não é um padrão apenas brasileiro, que é uma informação obrigatória na nota fiscal eletrônica, mas mesmo o código de barra varia de empresa para empresa, então ainda assim a gente não consegue aqui um padrão, mas enfim, esse é um desafio que está sendo trabalhado pelo fisco brasileiro. O segundo desafio, para que toda essa parte logística funcione, para que todas essas informações então sejam utilizadas por outros entes que não apenas a fiscalização, é a parte de sigilo fiscal. Hoje a nossa legislação impõe um sigilo até para resguardo, e está correto isso, resguardo do próprio contribuinte, né? Então não é facultado a ninguém expor a atividade econômica, nem o porte econômico, nem o que está sendo vendido, e é correto isso.
Por outro lado, existem outras maneiras, e isso também está sendo objeto de estudos, para que essas informações, então, tenham utilidade pública, né, do ponto de vista aqui logístico, como eu mostrei. Para finalizar, coloquei apenas alguns números para os senhores terem ideia do tamanho que esses documentos, o volume, a quantidade de informações que esses documentos, têm trazido para o fisco brasileiro. Então, a nota fiscal eletrônica é um documento implantado lá em 2006. Nós atingimos a marca de 5,5 bilhões de documentos apenas em São Paulo, nesses últimos 11 anos. Mais de 1 milhão de empresas que já emitem esse documento. Nós temos uma emissão, uma quantidade diária de 3 milhões a cada dia útil emitidas aqui em São Paulo. É muita informação. O transporte, então nós temos lá quase 1 bilhão também de documentos emitidos desde 2009, quase 8 anos, 30 mil empresas transportadoras, 1 milhão de documentos a cada dia útil. O varejo, aí esse número aqui já vai ser muito maior do que todos esses documentos juntos, né? O varejo tem muito mais empresas, então a gente atingiu a média de 2,7 bilhões de documentos, isso em 2 anos apenas, já são 180 mil empresas aqui em São Paulo emitindo. Nós chegamos à marca de 10 milhões de documentos a cada dia útil que se passa aqui em São Paulo. Veja que essas informações, então, alimentam um banco de dados poderosíssimo aqui dentro do Estado de São Paulo e também nos outros estados, que é um padrão nacional, tá certo? De modo que o fisco, muito brevemente, vai ter condições de controlar e, espero, disponibilizar também informações sobre o fluxo comercial de mercadorias. E aí, linkando um pouco com a palestra anterior do Dr. Garcia. É isso, muito obrigado pela atenção, fico à disposição para perguntas. Perguntas? Ok, não havendo perguntas, agradeço a atenção. Quero agradecer ao Marcelo pela palestra, muito instrutiva, depois eu vou fazer perguntas em particular. E agora chamo para ministrar a palestra Porto Azul o professor Dr. Eduardo Mário Dias. Eduardo Mário Dias é doutor, mestre e graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e desde 1994 é professor titular da Universidade de São Paulo, onde ministra cursos na graduação e pós-graduação. Ele também é o coordenador geral do Grupo GAESE. Com dificuldade, porque ele é muito sensível. Só que eu não consigo achar o cursor aqui. Bom dia a todos, obrigado pela presença. É uma grande satisfação que o GAESE possa patrocinar essas palestras que nós estamos aqui oferecendo para os senhores. E é um grande prazer que
esse sistema Porto Azul é uma evolução do que o GAES tem desenvolvido ao longo desses quase 10 anos de documentação eletrônica. Pela palestra do Lars, eu vi que nós estamos, o que eu achava, eu suspeitava, o Brasil está na liderança, não na vice-liderança, mas na liderança em documentação eletrônica. E o GAES tem aqui algumas teses já desenvolvidas e tem contribuído demais para esse esforço de desenvolvimento de tecnologia nacional na área. É um esforço que vem desde 2009, quando nós começamos a desenvolver para a Secretaria da Fazenda esse projeto que vocês viram aí como SAT, que hoje é o maior case de internet das coisas mundial, o que muito nos envaidece. Esse sistema Porto Azul, parece que foi combinado e não foi com o Lars, né? Ele falou de acordo entre países. Esse Porto Azul, ele vem a ser a tese da nossa speaker, Margarida, que ela está terminando o doutorado. Ela vai, na verdade, quem vai apresentar o Porto Azul é ela, porque a parte intelectual é dela, né? E muito nos envaidece, porque é um projeto bastante ambicioso e que está entre a janela única, ela não é de responsabilidade final da Receita Federal, mas sim do Ministério da Indústria e Comércio. O Ministério da Indústria e Comércio é que está chefiando um grupo interministerial que está implantando a janela única no Brasil. Se a janela única entrar em operação, e deve entrar proximamente, já está entrando em operação, o prazo é, acho que junho desse ano, nós vamos ter um país totalmente informatizado. E só para ver, também dar uma notícia boa para vocês, na semana passada nós concluímos negociações com a Anvisa para assinar um termo de ajuda à Anvisa na área de rastreabilidade de remédios. O GAES desenvolveu a rastreabilidade da carne, que é esse sistema que o Ministério da Agricultura e o Vigiado está adotando como oficial, e agora vai passar a desenvolver o sistema de remédios, porque nós temos assim, algumas coisas absurdas. Quanto tempo mesmo, Carlos, que demora? 30 dias úteis? A importação. A primeira inspeção para a importação do que vai se fazer remédios no Brasil demora-se 30 dias úteis, quer dizer, 2 meses no mínimo, né? O que inviabiliza, às vezes, o próprio efeito do remédio, né? E vamos fazer isso também não só para remédios, como também para a parte de próteses, né? O DNA do GAES é entrar em coisas que têm intervenção policial. Nós começamos há 30 anos atrás desenvolvendo sistemas para portos, né? Então, vocês imaginem o que é desenvolver sistema para portos. Desenvolvemos. Daí fomos para aeroportos, daí fomos para a parte de logística, parte processual, caímos em rastreabilidade, cidades inteligentes, e aqui estamos com o Porto Azul. Quer dizer, esse Porto Azul vai permitir que o exportador daqui se comunique diretamente com o importador de lá, otimizando o custo do Brasil em um valor bastante apreciado. Quer dizer, digamos assim, o Ministério da Indústria e Comércio já adotou esse sistema, nós estamos discutindo no nível de governo federal com essa comissão que toca a janela única, e provavelmente o Porto Azul deve estar em operação em protótipo ainda esse ano. Para detalhar esse projeto, eu chamo a Maria Lidia, que está terminando a sua tese nessa área. Muito obrigado. Depois a gente fica para a parte de perguntas. Boa tarde. Meu nome é Maria Lídia, sou aluna da pós-graduação da Escola Politécnica. Estou terminando a minha tese de doutorado sobre o uso de documentos eletrônicos no comércio internacional. Então, o professor Eduardo já falou um pouquinho sobre o nosso grupo de pesquisa, as nossas frentes principais, e, na verdade, o conceito da Fronteira Azul é uma expansão do que a gente aprendeu com um projeto que era chamado de Canal Azul Eletrônico. Eu vou passar agora para vocês um vídeo que explica, acho de maneira sucinta, o que foi o que é esse conceito, para quem ainda não conhece. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, mesmo com toda a burocracia que o país impõe ao comércio internacional. Mas no caso dos frigoríficos, esses obstáculos começam a ser vencidos
com a ajuda da tecnologia. A gente vê na reportagem de José Roberto Bourrier, Marcos de Gênova e Aloysio Araújo. 28 toneladas de carne com destino certo, Hong Kong, na China. Depois de carregado, o caminhão é lacrado no frigorífico. E no lacre, uma pecinha que vai fazer uma diferença enorme. Dentro desse pequeno disco de plástico, um chip. Dentro do chip estão todas as informações da carne. Toda a documentação que anteriormente era impressa e seguia junto com o contêiner, hoje nós já disponibilizamos via sistema e já tem essa documentação lá liberada antes mesmo do contêiner fisicamente chegar. Desenvolvido no laboratório da Escola Politécnica da USP, o sistema funciona assim. Os dados sobre a carga são inseridos no chip ainda no frigorífico. Assim que o caminhão é lacrado, as informações são enviadas online para os computadores da Vigilância Agropecuária que estão no porto. Enquanto o caminhão viaja, todo o processo de liberação da carga para exportação é analisado. A tendência agora é chegar e o procedimento ser bem mais rápido. De chegar e já não ter que correr em vários lugares, né? Ao chegar no porto é feita uma nova checagem no chip. Ao informo presença de carga agora, presença de carga confirmada com sucesso, do ok, Já está a partir liberado. desse momento já está liberado. Com o sistema eletrônico, o exportador ganha pelo menos 2 dias na operação e consegue antecipar o embarque da mercadoria. Pelo sistema convencional, o motorista traz a documentação. O escritório junta outra papelada e manda para o despachante, que preenche mais documentos e manda para a Vigiagro, a Vigilância Agropecuária, que é quem autoriza a exportação. Para vocês terem uma ideia do volume de trabalho da Vigilância Agropecuária aqui em Santos, olha só a quantidade de papel que eles têm que analisar. São documentos e mais documentos de exportação de produtos de origem animal e vegetal. Todo ano, a Vigiagro aqui de Santos analisa pelo menos 250 mil processos. Veja só, é papel para todo lado, olha aqui. Olha ali embaixo. E é essa papelada toda que esse sistema eletrônico pretende, pelo menos, reduzir. Eu imagino que cerca de 80% desse papel todo da exportação de produto de origem animal não vai mais existir com a implementação total do sistema, tendo todos os documentos online. Nós estamos viabilizando a aplicação para a soja também. É um filhote desse chip aplicado para as condições de soja. Eu acredito que em menos de um mês isso esteja operacional. Então, esse é o conceito do canal azul. Ele permitia que na saída da fábrica o agente do Serviço de Inspeção Federal gerasse um documento de maneira eletrônica, que é o canal azul eletrônico, e daí essa informação já ia eletronicamente, já era disponibilizada eletronicamente, de maneira que você não precisasse que o processo fosse serial, o processo poderia ser paralelo. E com isso você tinha um ganho de tempo. Dos pilotos que a gente realizou, a gente verificou os tempos de deslocamento entre a indústria e o terminal portuário, o tempo para concluir o processo após a presença de carga, o tempo médio do processo tradicional, o tempo de análise em si pelo Vigiagro da carga e o tempo médio economizado, então, com o processo eletrônico. E o que a gente verificou é que tinha um esforço muito grande dentro do processo tradicional, que é aquele que demandava de fato toda a documentação em papel e o processo ocorria de forma seriada, ou seja, primeiro o trajeto físico e depois a análise documental. Você tinha um tempo muito grande e o tempo de análise em si não era o que impactava o processo, e sim o trâmite que demorava para aquele papel chegar lá. E de maneira eletrônica, aquela informação já ficava disponível, então, para o pessoal do Vigiagro que fazia análise na ponta, e com isso você conseguia ter uma economia de tempo significativa. Né? No primeiro piloto, uma média de 57 horas, no segundo piloto, uma média de 109 horas. Então, só para mostrar de uma forma mais gráfica, o processo tradicional, então, exigia esse processo seriado, né? Então, primeiro o trânsito físico, a saída e a ida para o caminhão até o porto, para depois ter o tempo da análise documental. E o processo eletrônico ele já permite que esses trajetos, esses processos sejam realizados de forma paralela. Então, você tem um tempo economizado nesse processo. Né? Alguns números que foram medidos de economia de tempo
baseado em fatos, em casos reais, foram os números de containers que eram exportados de acordo com os países de destino e os tempos que foram economizados. Então, aqui em azul, as colunas mostram o número de containers que foram medidos. A linha vermelha mostra o tempo do processo tradicional, a linha verde, o tempo do processo eletrônico, e aqui, então, essa parte lilás mostra a economia de tempo que se obteve através do uso do processo eletrônico. Então, a gente percebeu toda essa economia de tempo que dava para ter dentro do porto de destino, com o uso dessa documentação eletrônica, saindo da indústria, então você permitindo que esses processos que acabam tendo que ser seriados por demandarem papel, ocorressem de forma paralela. E aí nós passamos para a ideia do Porto Azul, que é uma extensão desse conceito. Se a gente consegue ter essa série de benefícios também no porto de origem, a gente poderia replicar esse benefício no porto de destino, se essa informação também já fosse disponibilizada lá. Então, até por uma questão de tempo, né, na minha multifunção, eu estaria mostrando a minha plaquinha para mim mesma. Então, eu vou passar um pouco mais rapidamente para essa parte um pouco mais conceitual, mas falando numa arquitetura de alto nível, a gente tem 3 camadas tecnológicas, né? A camada operacional, a supervisão e gestão e a de controle. A parte da supervisão e operacional é a parte que é realizada por sistemas privados, internos, por exemplo, da indústria. E a parte da camada de controle é realizada pela parte pública, por entes públicos. Você fala o que tem que ser feito, quem precisa saber dessa informação. Né? E como que se faz, então, a comunicação entre essas bases? A interface pode ser feita em papel, pode ser feita com um input manual também. E daí isso leva a ineficiência, erros e retrabalhos. Tudo isso está indo de acordo com os benefícios que estão sendo citados hoje do uso de documento eletrônico. Né? E quando você faz essa transição, a transferência dessa informação de uma comunicação máquina a máquina, sem necessitar, então, da interferência do homem nesse processo, você diminui erros, diminui esses retrabalhos. E o canal azul, o conceito do canal azul pretende ser justamente isso, um elemento de integração e rastreabilidade entre o público e o privado. Então, você tem os sistemas internos, o SAP, Oracle, Didi Edwards e outros sistemas, e você tem que fazer a comunicação deles com o portal único, com o Porto Sem Papel, com outros sistemas que tem, como a Supervia, o SIGVIG, Siscomex, e outros, e até em outros portos. Então, por exemplo, a Janela Única de Leixões, de Lisboa, e outros exemplos vários, é só para dar clarificar o conceito. Né? E o canal azul, o conceito do canal azul, então agora do Porto Azul, é justamente fazer essa comunicação. Então você tem a origem e tem o destino, e como que funciona? Você tem o canal azul, ele permite que a informação transite eletronicamente desde a origem até a saída do país. No entanto, como foi dito tanto pelo Marcelo como pelo Lars, há uma necessidade dos acordos preverem também o uso da documentação eletrônica. Então, enquanto não houver esse acordo, essa informação tem que transitar em papel. E daí você vai perdendo a eficiência que você poderia ter nesse processo. E mesmo então, tendo o ponto de destino, essa ferramenta eletrônica, ela também, ainda que pudesse ter essa informação eletronicamente, para chegar no nosso país, teria que transitar em papel se não tiver a previsão em acordo bilateral aceitando o uso dessa documentação. O conceito do Porto Azul é justamente fazer com que essas duas pernas também possam acontecer de maneira eletrônica. Né? Então, fazer com que desde a origem, sair a informação da origem, vem para o destino, e do destino para a origem, essas informações sejam transitadas de maneira eletrônica. Então, pensando na questão dos sistemas, você tem um sistema privado na origem, que vai mandar a informação para a base do Porto Azul, e daí transfere para a base pública, que valida essa informação.
Essa informação estando validada, ela é disponibilizada no destino e o privado daí informa que aquela carga de fato é dela, é dele, né? E daí essa informação fica disponível para o ente público do destino, que aí já pode começar o seu processo de análise. A ideia, então, é que antes da carga chegar no porto de origem, toda a carga já esteja validada. Então, se possível, até antes de sair do país. Os benefícios são aqueles que a gente está vendo na questão do uso de documentos eletrônicos. Atender o processo do início a fim, também garante a rastreabilidade e a visibilidade de toda a cadeia logística, vai permitir a gestão eficiente da cadeia logística, antecipar problemas e erros e reduzir custos operacionais. A gente está trabalhando num projeto piloto, a gente já fez o levantamento dos processos de negócios, a especificação dos requisitos do sistema e identificou exportadores e importadores. Estamos trabalhando com a questão de homologações e ajustes finais para poder executar o piloto. E depois de executado o piloto, a gente pode analisar os impactos e as necessidades e depois trabalhar nessa produção de acordos bilaterais. Então, se a nossa ideia nesse primeiro ponto seria fazer esse piloto entre Brasil e Portugal, no futuro a gente pensa que, na verdade, essa ferramenta podia ser utilizada em outros contextos, inclusive também na América do Sul, aqui com a questão do corredor bioceânico. Então, esse é o conceito da Fronteira Azul que a gente tem trabalhado. Esse é o e-mail do professor Eduardo, esse é o meu e-mail. Qualquer dúvida adicional também vocês podem perguntar, vou abrir agora para perguntas, mas a ideia central é essa, então, dentro do limite do nosso tempo. Não sei se vocês perceberam, pessoal, essa evolução do Canal Azul atende os padrões OEA, absolutamente necessários para essa ligação entre as aduanas. Ele já atende isso em termos de sistema, o que é uma novidade mundial. Então, nós já estamos conversando com o pessoal da Liga Árabe, que está aqui, agradeço muito a presença de vocês. Esse é o escopo daquela reunião que eu falei com vocês, nós vamos detalhar tecnicamente isso. Estamos falando com o pessoal dos Estados Unidos, que se mostrou bastante interessado nisso, e para minha satisfação pessoal como líder do GAES, esse sistema ele é novidade para os Estados Unidos também. Quer dizer, o que o Lars falou é verdade. O Brasil, em termos de, talvez não por ter sido melhor, mas por ter sido o último, tem sistemas muito mais modernos do que os Estados Unidos e outros países, né? E isso está sendo visto também com a China, então isso deve auxiliar extremamente o comércio exterior brasileiro. Quer dizer, é uma novidade, um desenvolvimento que muito nos envaidece aqui na Escola Politécnica da USP. Agora, perguntas, por favor. Bom dia, doutor Eduardo, Maria. Meu nome é Antônio Peregrino, trabalho na concessionária de Guarulhos, do aeroporto, do airport. A minha pergunta é exatamente saber se esse sistema também está sendo pensado para os aeroportos e não somente para os portos, se existe essa evolução já pensada, até como ele vai ser, se for um fato, né, como ele vai ser integrado ao próprio processo, no processo de exportação, que até foi citado anteriormente, com fiscal eletrônica, com DUI, que caminha junto com o portão 1. A ideia é exatamente essa, porque você economiza uma montanha de dinheiro, né? Nós temos aqui, por exemplo, alguns módulos vão ser adicionados ao Porto Azul. Por exemplo, essa cooperação carne fraca em relação à qualidade da carne, nós vamos adicionar um modelo que os nossos colegas aqui são mais velhos que eu, eu fui bicho dos caras, vocês veem como são velhos, aqui, Renato e o Zé, né? Eles desenvolveram um algoritmo brilhante que calcula a temperatura online em todo o transporte. Quer dizer, isso para remédios e para carne é fundamental, porque nós não teríamos problema. Então a gente vai adicionar uma série de módulos porque a plataforma é aberta. Então a ideia é exatamente transmitir a experiência de portos para aeroportos, certamente isso. Nós devemos fazer isso com a Anvisa, certamente. Carlos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, falo da Honda. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa.
E eu tenho duas perguntas. Uma delas é, base à evolução que foi demonstrada agora há pouco, o estágio que se encontra, existe um cronograma que se espera alcançar, quando se espera alcançar, né? E a segunda pergunta é se há possibilidade de nós colaborarmos como grupo, porque a Honda é um grupo global que tem muito interesse nessa questão do Porto Azul. Obviamente também a questão de aeroportos, mas tanto portos quanto aeroportos, e se houvesse essa possibilidade, seria do nosso interesse sim caminhar junto com vocês nesses estudos, considerando a rede global da Honda. Olha, respondendo rapidamente, que eu não perdi o fio da meada, a segunda parte da sua pergunta é sim, você pode contratar o GAES imediatamente, porque as soluções elas ficaram boas, porque, para você ter uma ideia, a JBS ficou testando, eles são chatos, mas no bom sentido da chatice, porque ficaram 4 anos testando e a gente não sabia absolutamente nada, né? Essa moça aqui, quando foi visitar a planta lá de Lins, né? Ela que come muita carne, viu o abate com 1h30 sem comer carne, que é quase impossível no caso da Maria. Mas a gente aprende muito entrando nas empresas e as empresas dizendo o que elas precisam, entendeu? Quer dizer, o que faltava um pouco, voltando agora para a primeira pergunta, faltava um pouco para o governo federal. O governo federal dizia o seguinte: você, Honda, vai trabalhar desse jeito, assim, assim, assado. Isso não funciona, você tem que ouvir. Quer dizer, o que nós fizemos, graças à intervenção da ABIEC, foi que a Associação Brasileira dos Exportadores, e agora com a Câmara Árabe e tal, é uma parceria para poder chegar a um resultado favorável. Então, você é muito bem-vindo, com o tamanho da sua empresa, para fazer cases. Nós adoramos fazer cases, porque tecnologia, como o nosso palestrante inicial falou, o Lars, hoje é commodity, é fácil. Duro é fazer um algoritmo de cálculo de temperatura que a ala mais velha, a ala sênior, da Escola Politécnica, desenvolveu, né? Isso é muito difícil, porque quando você ousa, você tem que testar as coisas. E testar, você tem que testar em mercado. Eu acho que esse é um viés que a Universidade de São Paulo está agora desenvolvendo, que é pegar problemas reais e resolver esses problemas. A economia para o Brasil é de centenas de milhões de dólares. Então você é muito bem-vindo e outras empresas que queiram nos contratar são muito bem-vindas também. Muito obrigado. Professor, aproveitando, eu acho que o gancho da Honda, e na verdade até o que a gente discutiu de saúde e os projetos que estão no GAES também, acho que a ideia de pilotos e tentar isolar locais onde a gente possa explorar na sua plenitude os projetos, acho que seriam ideais. No caso de produtos para a saúde, conversei com o Lars agora na saída, quem sabe a gente não aproveitar Joinville, a parte de Santa Catarina, Itajaí, Joinville, até a Siemens, por exemplo, e vários outros grandes importadores do setor diagnóstico têm operação. É um porto, é um local relativamente restrito, pequeno, poucos agentes da Anvisa, poucos agentes da Receita, e quem sabe a gente não pode levar aí a solução para vários dos problemas. Não só a questão de tempo, o número de servidores, a atuação conjunta um em nome do outro, desde que treinados e capacitados, e a questão do risco, que no nosso caso dá para exemplificar bem, risco baixo, risco alto. Eu acho que tem aí vários elementos que poderiam servir bem para um piloto e que daria para acelerar, inclusive, a questão do OER também. Olha, eu vou responder a tua pergunta, eu sou um cara extremamente chato. Essa parte de avaliação de risco era uma área cinzenta ou área negra, quando você ia falar com seguradoras e tal. Ontem nós tivemos um almoço, eu não sei quem pagou esse almoço, porque eu não fui. Deve ter sido o Zé Guilherme que estava aí, foi você que pagou, né? Milagre. Ah, bom, sabia, lógico. Pagar alguma coisa, cai esse estádio aqui, né? É um negócio. Mas o pessoal das seguradoras nos procurou, no mesmo estudo da Honda que está dizendo aqui, para discutir os algoritmos que embasam a avaliação de risco, porque num certo segmento aí de avaliação de risco, eu, como falei sobre o chato, eu falei, qual é o algoritmo? Quais são as equações diferenciais? Quando eu falei equação diferencial, os caras desmaiaram, certo? Era uma equação de primeiro grau, quer dizer, pelo amor de Deus, a minha neta já conhece isso com 7 anos, puxou a avó, certo? Então, quer dizer, é ridículo
os algoritmos que às vezes usam, dando um grau de grande mistério. Então, você quando faz um case, você desnuda isso, você dá transparência. Isso é o que a gente precisa, transparência nos processos públicos e na integração privado-público. Mais alguma, pessoal? Não fiquem tímidos, por favor, pergunta. Professor Natal, foi um prazer vir aqui. Orientador dela. Viu ver se ela está falando certinho, é bom, certo? Alguma outra, pessoal? Bom, muito obrigado por terem vindo. Essas apresentações vão estar disponíveis no site do GAES. E, de novo, obrigado pelo apoio. E estamos à disposição das empresas que queiram testar os seus procedimentos conosco. Muito obrigado, pessoal.